Olá, pessoal. Vamos fazer aqui uma aula sobre isomeria. É um assunto que cai sempre no vestibular, ou seja, numa prova do Enem, né? E é necessário que a gente tenha, né, uma noção sobre isomeria. Não é um assunto muito longo e muito fácil de ser trabalhado, ok? Então, o que seria isomeria, né? Nós vamos verificar o seguinte, que eu posso ter compostos com a mesma fórmula molecular, que é aquela quantidade de átomos de carbono e hidrogênio, oxigênio, porém, na hora que esses átomos vão se arrumar, eles dão origem a compostos diferentes. Então, está aqui, ó, a ideia que nós vamos ter é a seguinte, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. De que maneira eu poderia, né, fazer o arranjo, de que maneira eu poderia combinar esses átomos a ponto deles formarem compostos orgânicos com a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, ou seja, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, e dessa maneira eu formar compostos orgânicos, né, diferentes. Então tá lá, olha o que vai acontecer. Aí eu tenho a primeira estrutura formada, né? Eu tenho aí, ó, que o oxigênio está separando um carbono e um hidrogênio. Não é verdade? E olha a minha segunda estrutura. Agora eu tenho o quê? O átomo de oxigênio separando 2 átomos de carbono. Todo esse material, pessoal, vocês vão poder achar facilmente, né, lá em Professor Agamenon Roberto. Dessa maneira, a gente pode o quê? Né, acompanhar a aula muito tranquilamente, vendo esses compostos. Não é isso? Vendo a explicação e os compostos formados. Então, aqui eu tenho, aí, tá vendo? Carbono separando o hidrogênio, um átomo de oxigênio. E aqui, ó, o átomo de oxigênio entre os dois. Eles possuem a mesma forma molecular? Sim, a mesma forma molecular. C2H6O. Mas tal que a gente já aprendeu. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um álcool. O grupo OH ligado a um carbono que só faz ligações simples. E quando eu tiver 2 carbonos separados por um oxigênio, eu tenho um éter. Então, dessa maneira, eu terei o quê? Compostos diferentes, formados com a mesma forma molecular. Os compostos são isômeros. O fenômeno é a isomeria. Os compostos formados são os isômeros. Então, eu tenho aqui, tá vendo? O OH ligado a um carbono que só faz simples ligações e o oxigênio separando 2 carbonos. São os isômeros. Isômeros, então, são compostos diferentes, veja que eles são diferentes, mas que apresentam a mesma forma molecular. O que é forma molecular? A mesma quantidade de átomos. O que muda? A forma como eles fizeram o seu empacotamento. A este fenômeno damos o nome de isomeria. Vamos lá. A isomeria ela pode ser dividida de que maneira? Primeiro, ela pode ser dividida entre isômeros planos, aqueles que, quando escrito no plano do quadro, eu consigo notar a diferença entre um composto e outro, porque eles têm que ser diferentes, porém com a mesma forma molecular. Isômeros geométricos, né? Aqueles que eles não podem ser vistos facilmente só com a escrita no plano. Esses geométricos, conhecido como isomeria espacial também. Então, estamos lá. Olha. Plano ou constitucional, espacial ou estereoisomeria. Então, a divisão está. O plano constitucional, nós teremos 5 tipos. Estão ali eles. Olha. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função, isomeria de tautomeria. A espacial ou estereoisomeria, eu terei o quê? Geométrica e óptica. Tudo bem?
Agora nós vamos ver caso a caso. Primeiro, isomeria de cadeia ou núcleo. Qual a diferença entre os isômeros? Eles são isômeros? São. Todos eles têm quantos carbonos aí? 4. Todos têm quantos hidrogênios? 10. Então, C4H10. A diferença tá, pessoal, olha, é que aqui eu tenho o quê? Uma cadeia ramificada. Como é que eu sei que essa cadeia é ramificada, pessoal? A presença desse carbono que é terciário. Já aqui eu tenho uma cadeia o quê? Normal. Como é que eu sei que a cadeia é normal? Porque eu só tenho carbonos primários e secundários. Carbono primário, porque é ligado a um único carbono. Carbono secundário, ligado a 2 outros carbonos. Carbono secundário, ligado a 2 outros e carbono primário. Então, essa cadeia é normal. Esse carbono é terciário, é ligado a um carbono, a 2 carbonos e a 3. A presença de um carbono terciário já torna essa cadeia o quê? Ramificada. Vamos ver o que está escrito. Isomeria de cadeia ou núcleo é quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas possuem cadeias carbônicas diferentes. Então, eles são da mesma função química? São. Como se chama? Aquela função química que só tem carbonos e hidrogênios? Hidrocarbonetos. Aí se tratam de 2 hidrocarbonetos, não é? Nós já teríamos condições de saber o nome desses hidrocarbonetos? Com certeza. Nós aprendemos esses nomes. Olha, o segundo composto, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4. 4 carbonos é but. Ligações simples entre esses carbonos. AN termina em O. Então, eu tenho aqui quem? Butano. Nesse caso aqui, eu escolho a cadeia principal, a maior sequência de carbonos. E eu tenho 1, 2, se eu vim para cá, 3. 1, 2, 3. A maior sequência só tem 3 carbonos. Eu não posso pular, sequência. Então, eu vou dizer, ó, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. O que ficou fora é um radical ou grupo substituinte. Como é que se chama esse grupo substituinte aqui? O CH3-metil. Então, no carbono 2, eu tenho metil, 2-metil. 1, 2, 3, prop. Ligação simples AN termina em O. Então, eu tenho 2-metil-propano. Tudo bem? Vamos dar sequência. Ambos são hidrocarbonetos e possuem cadeias carbônicas diferentes. É isso que acontece. Olha esse outro exemplo aqui, pessoal. Eles também têm quantos carbonos? 4. Hidrogênio, 8. C4H8. O que mudou entre eles? O que mudou é que eu tenho, olha, cadeia fechada, cadeia aberta. Saturada, pois só tem ligações simples, e insaturada, porque tem dupla ligação, uma insaturação. Mas eles possuem C4H8. São isômeros? São. São de cadeia? São, porque a diferença entre eles está na classificação das cadeias. O primeiro, cadeia aberta, aberta, homogênea. Homogênea, sim. E o que mais? O que mais? Normal e ramificada. E nesse caso aqui, cadeia aberta, esse primeiro, fechada, saturada, insaturada, normal, normal, todas duas. Homogêneas, homogêneas. Mas você já teve a apresentação de uma diferença entre eles, é o suficiente para que ele tenha isomeria de cadeia. Próximo, isomeria de posição. Gente, olha, primeiro composto, o que é que eu tenho aqui? C4H8. Todos dois. C4H8. O que mudou? O posicionamento da dupla. Tá vendo?
A dupla está entre o carbono 1 e 2. E nesse caso, está entre o carbono quanto? 2 e 3. Então, a isomeria de posição é a posição de uma saturação. Se a saturação mudou de lugar, o nome do composto é o mesmo? Não. Esse será, olha, 1, 2, 3, 4, but. Ligação dupla, N. Acaba em O, buteno. Esse também buteno. Porém, a dupla está entre o carbono 1 e 2. Então, esse é o buteno 1, e nesse caso está entre o 2 e o 3, esse é o buteno 2. A gente pega o menor dos números. No exemplo aqui abaixo, que é um álcool, olha lá o grupinho, olha, OH ligado a carbonos que só formam ligações simples, álcool. A hidroxila, que caracteriza um álcool, aqui ela se encontra no carbono de número 2. Aqui ela se encontra no carbono de número 1. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 4. Então, ele é o butanol. Butanol o quê? Nesse caso, primeiro, 2. E esse é o butanol o quê? 1. Vamos verificar agora aqui a escrita. Olha lá, olha. Isomeria de posição é quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas diferem na posição de um substituinte ou insaturação. A insaturação foi o primeiro exemplo, o substituinte foi o seguinte. No caso do substituinte, tanto pode ser um grupo funcional, como pode ser um radical ou grupo substituinte daqueles como metil, etil, fenil. Ok, seguimos. Ambos são hidrocarbonetos. Diferem na posição da dupla ligação. É o que aconteceu ali no primeiro. Olha o segundo. Ambos são álcoois e diferem na posição da hidroxila. Seguimos. Isomeria de compensação ou metameria. Olha, você vai combinar esses dois. Você vai perceber o quê? Que o oxigênio aqui está no centro e que aqui está mais próximo à extremidade. O que é que a gente pode perceber? Que é como se o oxigênio, ele pulasse de uma área para outra. Ele estava aqui no centro e pulou aqui, ó. Então, compensou como? Compensou tranquilamente. Ó. Mudou a quantidade de carbono e hidrogênio aqui? Não. A compensação é essa. É que ele só precisa mudar de lugar. É como se ele andasse, né, pela nossa cadeia carbônica. Ok? Isso aqui são éter. Todos dois são éter. São éteres. E aqui são éster. Ok? São ésteres. Olha a diferença aqui também, tá vendo? É como se um grupo daqui, ó, pulasse para cá, tá vendo? Esse CH2 veio para cá. E aí, ó, foi o que aconteceu? Ficou aqui, ó, o composto. Então, esse grupo funcional aqui é exatamente o grupo correspondente a um éster. Ele fica fixo. Quem é que se movimenta entre o oxigênio nesse caso? São esses grupos aqui, tá vendo? E hora ele estava aqui, e hora ele veio aqui para baixo. Nesse caso do éter, quem se movimenta é o oxigênio. Movimenta-se em fase, né? Sim, a gente está em sentido figurado. Na realidade é o quê? São compostos diferentes um do outro. Não é assim? Então eu tenho aqui, olha, o etoxetano, eu tenho o metoxpropano. Não é verdade? Eu tenho aqui, ó, o propanoato de metila. E aqui, etanoato de etila. Ok, gente? A gente vai fazer uma aula só de nomes dos compostos. Tudo bem? Então, vamos lá. Está ali, ó. É quando os isômeros pertencem à mesma função química, agora já não são mais diferentes, mas diferença na posição de um heteroátomo.
Então, ali, ó, em cima, ambos são éteres e diferem na posição do heteroátomo oxigênio. Certo? Olha embaixo, olha. Ambos são ésteres e diferem na posição do heteroátomo oxigênio. Vamos seguir. Aqui eu tenho agora, olha. O que é que eu tenho aqui para a gente? Isomeria de função ou funcional. Agora, são funções diferentes. Nós estamos vendo muito claramente, olha, que isso aqui é um éter, olha o grupo funcional, e que isso aqui é um álcool, olha o grupo funcional, OH ligado a carbonos que só tem ligações simples. Mas eles são isômeros? Sim. Por quê? Possui a mesma fórmula molecular. Carbonos 4, para os dois. Aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 1. 1, 1. Hidrogênios, 10. 3 e 2, 5, com mais 5 do outro lado, 10. 3, 4, 7 é 3, 4 e 2, 6 e 3, 9 e 1, 10. Não era assim que a gente falaria na sala de aula? Tranquilamente? Então, estamos fazendo hoje como uma sala de aula. Ok? Ácido carboxílico e éster. Olha o grupo do ácido carboxílico, a carboxila. Viu como lembra o mesmo grupo do éster? Qual é a diferença? É que ao invés de ter um hidrogênio como tem aqui, aqui eu tenho ó, um radical orgânico. Eu tenho metil. É o que diferencia um ácido carboxílico de um éster. É bom que vocês vão se familiarizando bastante e como identificar uma a outra função. Ok? Então, aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. C3. H. 3, 5, 6. C3H6O2. Olha aqui. Carbono, 1, 2, aqui embaixo tem outro, 3. Hidrogênio, 3 e 3, 6. C3H6. Olha os outros aqui, ó, o O2. Ok? Vamos lá. É quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Por isso são isômeros de função ou funcional. Ok? Isomeria, tautomeria. Aqui nós temos uma diferença aí, tá? O que vai acontecer sempre é com o tal do enol. Tá vendo? Enol. O que é um enol? O enol trata-se de um composto que o grupo OH, aquele grupo que lembra o álcool, dessa vez está ligado a um carbono que tem dupla. Então, ele não é álcool, ele é enol. Aqui também, tá vendo? O OH ligado a um carbono que tem dupla, é um enol. O que acontece com o enol é o seguinte, se meu enol tiver 3 carbonos, 1, 2, 3, ele transforma-se em uma acetona. O que aconteceu? Essa dupla ligação veio para cá, para o oxigênio, expulsando esse hidrogênio para vir para cá. Que era H2, ficou o quê? H3. Aqui era uma ligação, ganhou essa que veio para cá, ficou O dupla. Então, transformou-se em uma acetona. Por que a dupla, aqui eu tenho setas que vai e que vem? Porque significa dizer que os isômeros de tautomeria, eles existem coexistindo na presença um do outro. Existe uma coexistência em um equilíbrio dinâmico. O mesmo aconteceu aqui, gente. Olha o que aconteceu aqui. Olha. Esse aqui veio para cá e jogou esse carbono para cá. Esse hidrogênio, perdão, para cá. Então, aqui eu tenho um composto formado. Eu tinha um enol e agora tem um aldeído. Olhe mais outro grupo funcional. Grupo funcional do aldeído. Lembra o ácido carboxílico? Lembra. Só que aqui está faltando o oxigênio para ser ácido carboxílico. Não é? Olha outro grupo funcional aqui.
cetona. Lembra esse daqui? Lembra. Mas qual é a diferença? É que na hora que você traz o tracinho para cá, ó, eu tenho o que agora aqui? Carbono. Então, ó, C dupla O, separando 2 carbonos. Ok? E com o tempo a gente vai aprendendo esses grupos funcionais. É quando os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico. Por isso traz essas 2 setinhas. Ok, vamos lá. Nós teríamos condições, então, de saber esse composto aqui? Com certeza. Olha, um dos isômeros do ciclobutano é o... É lógico que para eu saber fazer isso aí, eu preciso do ciclobutano. Senão eu não saberia. Então, eu tenho que escrever a fórmula do ciclobutano. Está aí a fórmula do ciclobutano. C4H8. Qual desses aí eu tenho C4H8? Olha a dica. Lembram de fórmula geral? Quem é que tem o número do dobro do carbono? Olha, dobro de 4, 8. Quem é aquela fórmula, hein? CnH2n. Ah, aquela fórmula CnH2n é de um alceno. E eu tenho alceno aí? Será que eu tenho alceno? Parece que não. Então, não vai ser alceno. Como é que eu posso fazer isso aí? Né? Vamos à dica. Olha lá, olha. Um butino, quando eu armei ele, olha o que aconteceu com um butino. 1, 2, 3, 4. Completei os hidrogênios, mas ele só deu C4H6. Não deu certo, porque é C4H8. Vou fazer o próximo. Não é esse, vou fazer o próximo. 2-butino, letra B. Quando eu fizer o 2-butino, olha, de novo não deu certo. C4H6, tá vendo? Olha, não deu. Não é esse. Apaguei, vou correr para o outro. 2-metilpropano. Quando eu fiz o 2-metilpropano, não deu certo. Porque na hora que eu montei ele ultrapassou a quantidade de hidrogênio. Então, não é. Né? Vou tentar o próximo. Butano. Não vai dar. Vai? Não. Butano é que não ia dar mesmo, porque o butano é um alcano e ele é o dobro mais 2. Olha lá, olha. Dobro de 4 é 8, mais 2 é 10. Não podia ser feito. Não é? Então, restou a resposta correta, que é a letra E. Olha, 2-metilciclopropano. Gente, primeiro, montei o ciclopropano. Ciclopropano. E no carbono, eu coloquei o metil. É lógico que aqui, ó, ele não podia ser H2, porque senão ultrapassaria a quantidade de ligações. Carbono aqui precisa ter 4 ligações. 1, 2, 3, com o hidrogênio 4. Quando eu fizer a conta, está lá. Então, a resposta é a qual? É a letra E. Ok. Fácil de entender? Fácil. Vamos seguir aqui. Olha, vamos ver o que a gente aprendeu agora para ver se realmente a coisa está certa. Considere os compostos orgânicos numerados de 1 a 4. Está aí. Então, eles aí. Não é correto afirmar que 1 e 2 é de posição? É de posição. Não é, gente? 1 e 2 é de posição. Olha, foi a posição da dupla. 1 e 3 é de cadeia? É de cadeia. Ele quer a errada. Então, A e B não, né? É de cadeia. Olha. Cadeia aberta, cadeia fechada. Cadeia saturada, cadeia insaturada. Letra C. É de função? Não é de função. Para ser de função, tem que ser funções diferentes. Então, a letra certa, a resposta é: não é correto afirmar o quê? Que 2 e 3 são de função. 2 e 3 não são de função. 2 e 3 são da mesma função.
Então, eles não podem ser isômeros de função. Isômeros de função são diferentes um do outro. Ok, gente? 2 e 3 são isômeros de função. Tá vendo? É a letra C a nossa resposta. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Vamos seguir. Olá. Estamos aqui. Para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante à gasolina. E atualmente usa-se o composto cuja fórmula estrutural é. Gente, dá para perceber que fórmula estrutural é essa aí, não dá? Com esse mesma fórmula molecular, são representados os seguintes. 1. Metox, butano e etox, propano. 2. 3-metil, butano 2O e etox isopropano. Vamos verificar se é verdade. Os pares 1 e 2 são, respectivamente, isômeros de cadeia ou tautômeros. Vamos ver a resolução da questão. Isômeros de compensação ou metamômeros e isômeros funcionais. Lembram, gente? A gente já viu isso aí. Olha. Isso aqui se trata de um éter. Éter aceita o quê? Isomeria de compensação ou metameria. Lembra? E também nós já vimos anteriormente que o éter costuma fazer o quê? Isômero funcional com o álcool. Não é verdade? Então, olha, por se tratar de um éter, ele tem isômero de compensação e isômero funcional. Nós já vimos anteriormente aí o exemplo. Ok. Isomeria espacial ou estereoisomeria. Certo? Eu vou parar aqui essa aula e fazer uma nova aula para vocês, tratando a partir daqui em diante. Ok? Um abraço a todos, aproveitem e aí podem mandar pelo WhatsApp as perguntas que não ficou bem correta, ok? Não ficou bem entendido, o que é que vocês não entenderam. Tchau.